Tsumoto, bem-vinda, tudo Obrigada, bem? Mais uma vez, bem-vinda ao Revista. Obrigada. Bruna, aconteceu isso mesmo com um grande número de pessoas? A pandemia, de fato, aumentou o endividamento da família brasileira? São mais de 64 milhões de pessoas endividadas. A Covid ela veio demonstrar para a gente o despreparo, né, de organização financeira que nós brasileiros não temos nem um pouco. Isso é uma outra doença crônica que a gente tem, né? Infelizmente, a educação financeira no Brasil é uma coisa que não existe. É uma coisa que agora estão começando a implementar nas escolas e começar a divulgar para as pessoas e dar a devida importância, né? Sim. Porque nós, geralmente, a gente trabalha para pagar conta. Essa é a cultura do brasileiro. A gente não tem essa educação em guardar pelo pouco que a gente ganha, não importa. A gente não tem educação de guardar. E é interessante que a gente realmente mude, né, essa cultura para entender que no futuro daquela criança que hoje está na escola, a saúde financeira vai refletir na saúde física e na saúde mental. E nisso, outros índices melhoram também, em termos de saúde pública até, né, doutora? Tem gente, assessores financeiros, vendendo palestra para empresas. Por quê? A produtividade dos seus funcionários aumentam quando eles têm menos problemas, é verdade. Principalmente problemas financeiros. Claro. Então, a questão da educação financeira também está sendo vista em áreas multidisciplinares, né? E atinge realmente a saúde, desenvolvimento, produtividade. Reflete num âmbito muito maior do que a gente imagina, né? Agora, é muito triste a gente ver esses dados, né, que estão sendo divulgados agora, que, por exemplo, o índice de inadimplência, o endividamento das famílias brasileiras, ele voltou ao patamar de 10 anos atrás, né? Quando a gente achava que estava evoluindo um pouquinho, a gente deu um mega passo para trás, né, doutora? E o que demonstra novamente, qualquer tipo de crise que o nosso país possa enfrentar, o brasileiro ele não está preparado. É verdade. Ele não tem um planejamento, ele gasta mais do que pode, ele utiliza muito a questão, aquele brilhinho do cartão de crédito. Acha que o dinheiro já é dele, já está garantido, não vai precisar devolver com juros. E eles não, as pessoas não entendem, a pessoa não tem educação financeira, eles não entendem o que são os créditos disponíveis para eles. Porque falta realmente, essa educação deveria ser colocada na escola para as pessoas. Porque a gente entra na vida adulta, a gente vai fazer o quê? Comprar, conquistar, angariar nossos bens, certo? Só que a gente não tem um controle, a gente não aprende a ter uma planilha de custo, quanto é o custo efetivo, o que é essencial, o que não é essencial. E para eu conseguir algo que não é essencial, quanto que eu tenho que economizar por mês? A gente não tem essa educação. E aí você verifica que em 10 anos atrás, a gente não tinha. Aí veio uma crise enorme, a qual não prepara... A gente já estava saindo de uma crise. Sim. Aí veio o Covid, acabou com todo mundo praticamente, né? Muito desemprego, né? Muita gente sem desemprego, número de recuperação, pedido de recuperação judicial de empresas, pequenos negócios fechando. Então, assim, foi realmente muito drástico. E aí vem o reflexo de como nós não entendemos o que é o significado do nosso dinheiro e como gastar, né, e controlar o nosso dinheiro. E que dinheiro custa, né, gente? Quando você pega um empréstimo, esse dinheiro custa muito mais do que, na verdade, você está pegando. Agora, é imprescindível ter um nome limpo, né? Pra gente conseguir conquistar, né? Tudo, porque, na assim, verdade. Hoje, para você conseguir crédito no mercado, você precisa ter um nome limpo. E quanto maior a sua pontualidade no seu pagamento, melhor fica o seu score. O que é o score? Tem umas empresas de proteção de crédito que fazem uma pesquisa sobre o nome, como você paga, a forma que você paga. Tudo isso é estudado para os bancos, instituições financeiras em gerais, tá? E aí, assim, quanto eu consigo te dar de crédito? Por exemplo, quero comprar um carro, mas meu carro vale 70 mil. Só que eu pago tudo atrasado. O boleto geralmente vence dia 5, mas você pode pagar até o dia 30. Aí eu vou lá e pago o dia 30. Mas eu tô pagando, tá no mês. Isso gera para você o quê? Uma redução na sua pontuação, porque você não é pontual no pagamento, por mais que você pague no mês. E isso faz com que você diminua a sua probabilidade de conseguir o dinheiro que você tanto quer, certo? Quando você mantém o seu nome limpo e paga as coisas de forma pontual, você consegue se programar, conseguir financiamento, conseguir, por exemplo, pontualidade, desconto em pontualidade, porque tem empresas que também analisam isso até para te dar cartão de crédito, para te dar a forma de pagamento e as formas de empréstimo possível, inclusive o valor dos juros. Se você tem um nome limpo, se você paga pontualmente, você tem menos risco para o banco te emprestar dinheiro. Logo, como o banco trabalha com risco e os juros, quanto maior o risco, maior é os juros.
você mantendo o seu nome limpo, menor vai ser os seus juros. Por isso que é tão importante ter um nome limpo. Vamos falar então sobre o que fazer. Vamos supor, as pessoas estão assistindo agora o programa e se identificaram com essa situação. Realmente tem algumas contas em atraso, tem algumas dívidas com algumas instituições financeiras, etc. Tem um crédito ali que não foi pago, tem um financiamento de um carro, de um apartamento. A primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é o quê? Um diagnóstico financeiro, um diagnóstico da sua real situação e elencar quais são as dívidas que precisam ser pagas primeiro, né? Porque imagino que alguns credores, a gente pode dizer que são mais chatinhos que outros, né? Ou custam mais do que outros. Explica pra gente, a questão doutora. do chatinho, todo mundo é chato. Tá devendo, o cara quer receber, já era, É verdade. Mas assim, gente, qual que é a minha sugestão? E eu sempre falo isso, principalmente porque agora a gente está no final do ano, pagamento de 13º. Então o seu telefone vai simplesmente bombar de pessoas querendo receber. E com propostas muito boas. Então, antes da gente chegar nesse ponto, o que eu vou falar? Você vai pegar um papelzinho, um caderninho, porque tudo que se pensa voa, tá? Meu professor sempre falava, ideias voam, você tem que escrever. Vai colocar conta de água, conta de luz, mora em condomínio, então cota condominial é extremamente importante, tá? Aluguel, plano de saúde, enfim, quais são as despesas ordinárias? Aí você vai colocar o que é essencial, porque o essencial é a sua casa, comida, tá? Água e luz. Por que eu falo que é essencial? Porque se você não estiver limpo, se você não estiver dentro da sua casa e comendo, você não consegue produzir para buscar emprego e muito menos trabalhar. Então isso é essencial, tá? Então você vai colocar aí, ok, depois disso aí eu coloco o plano de saúde, eu tenho um dinheirinho? Tenho. E qual é o meu custo? Sobrou quanto disso? Sobrou R$1.000? Ok, quais são as minhas dívidas? Eu tenho que pontuar quais são as minhas dívidas. E pontuar não é só o valor que eu estou devendo, é o valor e os juros que eu vou pagar. Porque com base nos juros é onde eu vou verificar qual é a primeira dívida que eu vou tentar buscar pagar. E quanto maior os juros, maior vai ficar a dívida. Claro. Então o que a gente sempre orienta as pessoas? Primeiro que eu falo para pagar antes de banco, se você deve cota condominial, paga. Porque isso você pode perder o seu apartamento. Tá? Então, é a única dívida que não importa que é bem de família, você perde o apartamento. Então, isso não importa se é bem de família? Não importa. Se você não pagou cota condominial, você pode perder o seu apartamento. Então, pague cota condominial. Segundo ponto, se você tem um financiamento imobiliário, também é outro ponto. Aí você paga. Tá? Passou disso, tenho cartão de crédito, cheque especial, você vai olhando qual é o juros maior. Aí você fala, eu consigo negociar quais? Com base nisso. E com meu R$1.000. Ah, não, agora eu não consigo negociar nada. Guarda esse R$1.000. Por quê? Quanto maior o débito, maior o tempo do débito, também é o maior desconto. Então, também existe uma estratégia de negociação. Lógico, gente, eu tô falando que é algo que é um padrão. Tá? Então, é sempre interessante você procurar um advogado especialista em direito bancário, alguém que possa te orientar, que tem essa estratégia, tá? De negociar com o banco, porque o banco sempre quer sair ganhando. E uma coisa mas que eu ele falo, também quer quitar, né? Quer, não tenha dúvida, mas uma coisa que eu falo, por favor, antes de fechar com o gerente, lembre-se que o gerente é um vendedor e ele vive de comissão e de metas. Então, não ache que o gerente é o seu amigo, porque ele não é. Tá? Muito bem lembrado. Não, mas eu falo. Porque muitas vezes ele quer te pegar no colo, mas não é bem assim. Não, né, eu falo porque assim, chega assim, não, doutora, ele me deu um super financiamento maravilhoso, falou pra eu fechar, não sei o que. Olha o nível da vantagem que eu tô tendo. Lindo, maravilhoso. Fica devendo uma parcela pra você ver se o gerente vai querer falar com você. Porque dever a renegociação fica mais grave a situação da pessoa. Piora. Porque aí o que o gerente faz? Como ele não quer ficar com o débito apontando lá que ele é o gerente daquela conta que tá em negativa, ele vai falar assim, pega um empréstimo aqui, quita esse cheque especial. Vai te enrolar ainda mais. E aí só que assim, você fala, nossa, realmente eu tô super sufocada, eu vou fazer isso, né? Só que você não olha os juros, você não olha a taxa, o custo efetivo do contrato, os encargos que ele embute, e daqui a pouco você pagou 4 vezes mais a dívida. E aí o pior é se você não consegue nem pagar a renegociação daquela dívida. Que aí a sua vida enrolou de vez, né? Proporcionalmente falando, quanto maior os juros daquela dívida, eu devo tentar negociar um desconto maior para aquele valor total? Sim. Por quê? Agora eu vou falar mais uma pegadinha do banco. O banco, ele ganha dinheiro emprestando dinheiro dos outros. E isso é o risco, porque o dinheiro não é do banco. O dinheiro é meu, eu coloco um dinheirinho lá, você quer pegar um empréstimo, ele trabalha com o seu dinheiro. Com o meu dinheiro. Sim. Só que o que ele vai olhar? Ele vai olhar para você e vai falar, ela ganha tanto, pode ser que ela tenha um risco ou não sei se ela é CLT, se ela é autônoma, tudo isso vai entrando no risco. Então, os juros para ela vai ser de 5%. Vamos dar um exemplo. 5% é alto. Tá bom, mas vamos colocar.
Só que, qual é a grande questão? 5% eu estou ganhando pelo risco. Então, se você está pagando, esses 5%, você está pagando o lucro do banco de ter emprestado e o risco. Quanto maior os juros desse risco, desse contrato, e você pagou a maior quantidade, você pagou muito. Você já pagou, inclusive, até o valor já emprestado. Então, por causa da porcentagem maior dos juros, você consegue uma renegociação, uma porcentagem na redução do pagamento. Tá. Então, essa é sempre uma pegadinha que a gente também faz com os bancos. Porque o banco acha que a gente não sabe, entendeu? Bom, tem que agir estrategicamente nessa situação, sem dúvida nenhuma. Como a gente sempre diz, o dinheiro não leva desaforo jamais. Então, gente, faça um bom uso do seu 13º. Esse dinheirinho extra é super bem-vindo, mas contanto que a gente não se meta em enrascada. E uma outra situação, sem esse diagnóstico, você também não vai saber o quanto você tem para gastar esse final de ano. O quanto você pode investir nos presentes, se você pode fazer uma viagem. Então, começar do começo, como a gente diz, é super importante. É justamente ver o quanto você tem, o quanto você pode dispor e começar a renegociar as dívidas. Aliás, tem muitos feirões acontecendo, né? Inclusive no Serasa, para você limpar o seu nome. Esses feirões limpa-nome são super bem-vindos. Então, coloque aí. As empresas, muitas vezes, as próprias empresas fazem esses feirões para conseguir limpar e tirar os nomes dos clientes dessa lista de devedores, né, doutora? Sim. Então é importante procurar. Procure se informar, geralmente, no próprio site das empresas, tá? Não receba um e-mail e clique no e-mail, tá? Porque está existindo muitas fraudes. Fraudes do tipo, a empresa liga para você, ela sabe o seu CPF, o seu nome, sabe a dívida que você tem, inclusive, gera um boleto, só que você não repara que o nome do que está lá não é o banco X, é o banco Y. E aí você paga. Aí o banco X começa a te ligar, mas você fala, não, mas eu paguei. Eu tô com vários casos assim no escritório. Então, assim, o que eu tô sugerindo para todas as pessoas? Os feirões são muito importantes, eles trabalham com porcentagem de desconto enorme, chega até 90% em alguns casos, tá? E simplesmente, qual que é a ideia? Você tá com dúvida, recebeu uma ligação? Vá até o site, ligue diretamente no número informado no próprio site, ou às vezes no cartão que tem ali atrás, diretamente para essas empresas para conseguir a negociação. Tá certo. Vou deixar o serviço aqui da doutora Bruna Kusumoto, que é advogada, para você começar a seguir a partir de agora e pegar mais informações. @Kusumoto Advogados. @Kusumoto Advogados, Kusumoto com S. Obrigada, minha linda. Beijo. Até.